Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, muito boa noite a todos que estão aí conectados conosco. Mais uma quinta-feira, que Deus permite que nós estarmos aqui. Nós iremos abordar aqui, trabalhar com o tema. Para quem está nos acompanhando, ou seja, quem está pela primeira vez, o estudo de quinta-feira nós estamos fazendo um pouco diferenciado. Nós estamos fazendo um tema, trazendo convidados aqui, para estar participando conosco e tirando algumas dúvidas, alguns esclarecimentos mediante a palavra de Deus. Antes de nós darmos início, eu quero fazer oração, quero pedir ao pastor da igreja, ao pastor Gilvan, que vai orar a Deus. Daqui a pouco eu apresento os irmãos que estarão conosco. A paz do Senhor, irmãos. Nós é motivo de muita alegria mais uma vez estarmos na presença do Senhor, seguindo nesse formato de culto, edificados pela palavra, tirando as suas dúvidas. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você aí na tua casa, convide teu esposo, a tua esposa, teus filhos, toda a família, se ajunte ali e nós vamos juntos adorar a Deus. Nós vamos orar agora e na sequência nós vamos dar início a este culto de ensinamento. Querido Deus, soberano, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por mais uma vez estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo dia que passamos, ó Deus, o Senhor nos permitiu passar um dia maravilhoso, abençoado, de livramento, de bênção. Certamente o Senhor tem guardado as nossas vidas, a vida dos teus servos, ó Pai. Nós temos motivos para te dar glória, adoração, louvor ao teu nome, dizer muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E lhe pedimos agora, Espírito Santo, toma a direção, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Tudo aquilo que será falado, ó Pai amado, que seja bem esclarecido aos corações, ó Deus, que possamos aprender a Tua palavra e guardar em nosso coração, como diz a mesma, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, direciona-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Queridos, como nós estávamos falando aqui, estamos com convidados aqui, é uma honra estar com o nosso pastor, o pastor presidente do nosso campo, o pastor Roberto, que está aqui ao meu lado. Está aqui o pastor Alberto também, que é aqui da nossa igreja também. É um prazer estar conosco, pastores, nos honrando aí com esse convite que foram feitos, os senhores atenderem ali. E o pastor Gilvan, pastor da nossa igreja local, que está também aqui respondendo as perguntas, os irmãos. Queridos, nós estamos aqui trabalhando com um tema. Esse tema que nós iremos trabalhar, eu vou estar falando com os irmãos, só que antes eu quero pedir para o pastor Roberto dar as considerações aí aos irmãos. Amém. A paz do Senhor a todos. Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede esta noite. Agradeço ao pastor Giovanni, a evangelista Fabiana. É uma honra estar aqui juntamente com os irmãos do pastor Alberto também. Então nós estamos aqui, amados irmãos, tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas questões a respeito da palavra de Deus. Espero que seja de grande valia a vocês nesta noite. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Alberto. Sim, irmãos. Boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos. Também sou o pastor Alberto, da Misericórdia de Deus. Estamos aqui para falar com os irmãos sobre a palavra. Quero assim agradecer a esse convite que foi me estendido e que Deus abençoe a todos os irmãos e possamos ser instrumento para levar a palavra de edificação na vida dos irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Amém, pastor. Prazer todo nosso. Deus abençoe. Pastor Gilvan, fala alguma coisa também, pastor? Considerações aí para nós, Irmãos, para nós é uma honra estarmos na presença do Senhor e a proposta desse culto é te auxiliar, em meio a essa situação, talvez algumas perguntas vinham do coração, estamos aí já a terceira quinta nesse formato, terceira quinta nesse formato de culto, e a ideia é que você seja edificado pela palavra. Amém? Amém. Este culto, queridos, tem um tema que vai ser, está sendo iniciado hoje, edificando pela palavra, e eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Queridos, nós iremos trabalhar, se você tiver com a sua Bíblia, pegue ela e abra no livro do Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 22, versículo 14, esse será o tema abordado nessa noite.
porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós vamos abordar aqui, e foi feita uma seleção de perguntas, entre delas nós aqui selecionamos aqui 6 perguntas. Quero acreditar que nós iremos conseguir, aí, dentro do nosso horário, tentar responder. Se porventura você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós estamos ao vivo pelo Instagram, né, da igreja, nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Então, mande as suas dúvidas, sua pergunta, nós iremos, na medida do possível, tentar aqui responder a sua pergunta também. Amém, pastores? Vamos começar? Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo pastor Roberto. Né? Pastor Roberto, primeira pergunta, né, que foi feita dentro desse versículo, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. O que é ser chamado? Queria que você explicasse um pouco para nós. O que é ser chamado? Amém. A gente está vendo, nós vemos na palavra do Senhor, né, esse tema, após os irmãos propuseram. Nós vemos aqui em Mateus, capítulo 22, no versículo 14. Mas, amados irmãos, eu gostaria também de fazer a leitura desse texto para os amados irmãos. Que diz assim a parábola das bodas. E então Jesus tornou a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Mas o rei encolheu-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrares, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convidados à sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem ter veste nupcial? Ele, porém, endureceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-vos dos pés e as mãos, e lançai-vos nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Então nós vemos, amados irmãos, nesse tempo, um tema falando a respeito das bodas, a qual nós lemos que tinha sido feito um chamado. Tinha chamado muitos, mas a palavra do Senhor nos diz que as pessoas que foram convidadas, não aceitaram naquele momento. Uns foram cuidar dos seus campos, dos seus negócios, e outras pessoas cuidaram dos seus afazeres e não deram ouvido àquele convite. Então, amados irmãos, quando nós vemos aqui o que significa muitos são chamados e poucos escolhidos, esta palavra precisa ser interpretada dentro do contexto em que ela aparece. Jesus falou em sua parábola sobre um rei que, ao celebrar as bodas de seu filho, mandou chamar os convidados para a festa.
Porém, esses não quiseram ir. Inclusive, alguns, além de recusar o convite, maltrataram e mataram seus servos. E o rei, alheirado, amados irmãos, ele pede para chamar outras pessoas, dizendo: olha, já que aqueles não irão vir, vamos buscar outro, para que as bodas, para que a festa se realize. Amém. Glória a Deus. Pastor Gilvan, dentro da pergunta, o que é ser chamado? Irmãos, queridos e amados, há uma chamada tanto a nível universal como a nível pessoal. A gente entende isso, Mateus 11, 28 e 29, olha o que diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma chamada a nível universal. Vinde a mim. Deus aqui, Jesus aqui, não está escolhendo um grupo seleto de pessoas. Ele lança um convite e a resposta, o que é ser chamado, é isso. É Jesus chamando você. E talvez você nunca ouviu, você que me ouve agora, talvez eu nunca ouvi esse vinde a mim. Deus está falando com você agora e está te chamando agora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, isso é a chamada. E a chamada a nível pessoal, a gente observa na Bíblia, Lucas 5:10, quando Jesus chama Pedro de uma forma pessoal. Pedro tinha passado uma noite frustrante na pesca, a gente conhece o texto, não pescou nada, passou a noite toda, e dando aí um entendimento que parece que Pedro não era muito bom de pesca, por ser um grande pescador, mas todas as ocasiões Jesus tinha que intervir para que ele pescasse alguma coisa. E nessa ocasião foi uma dessas. Logo no primeiro contato que ele teve com Jesus, não pescou nada, mas Jesus estava no barco e Jesus falou: Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homem. Olha que maravilha, uma chamada a nível pessoal. Outra chamada a nível pessoal está lá em Mateus 9:9, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Olha a chamada: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Atendeu a chamada. A gente vê também um texto de uma chamada pessoal, Atos 9:6, quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco. Ali houve uma chamada para Paulo. Paulo se assustou e ele reconheceu o senhorio de Jesus, dizendo: quem é Senhor? Aí Jesus faz uma chamada para ele, convidando ele, e ele fica cego, e a sequência do texto diz que Jesus não deve ir na rua direita, tal, os irmãos conhecem o texto. Então são chamadas diferenciadas, tanto a nível universal como a nível pessoal. E eu tenho uma certeza que eu falo a pessoas agora que você já recebeu essa chamada. Dê vazão a ela. Amém? De repente tem pessoas, pastor, que vai falar assim: poxa, mas eu não conheço a voz de Deus, como que eu vou entender esse chamado? Um chamado. Chamado, uma forma que nem o senhor está dizendo agora, está levando o Evangelho, a palavra de Deus, e ouvir a voz de Deus através de alguém. E às vezes tem pessoas que esperam uma chamada: Deus não falou comigo. Como não? Você recebeu um folheto, pastor Alberto? Na missão da igreja de evangelizar, eu tenho certeza que você recebeu um folheto. Nos dias de hoje, talvez você fale: pastor, estou em casa, em quarentena, não recebi nada, mas você tem ouvido aí na sua live, agora você está ouvindo, e outras, essa chamada dizendo: vinde a mim. Verdade. Sim. Amém. Glória a Deus. Pastor Alberto, dentro desse mesmo texto aí, dessa mesma pergunta, melhor dizendo, o que é ser chamado? Se o senhor quiser. Boa noite, irmãos. Isso. Realmente, a chamada é um convite. Está relacionado ao convite. Deus faz um convite, conforme foi especificado a propriedade aqui, universal. No Antigo Testamento, a gente vê lá no profeta Isaías, capítulo 53, Deus está usando o profeta, e o profeta está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor. Ali Deus está profetizando uma chamada universal. Apesar que o evangelista, no Antigo Testamento, o evangelista, um profeta que já tinha um chamado de evangelista, por que não dizer, ele está anunciando sobre Cristo, mas ele está falando sobre essa chamada universal, que o pastor acabou de falar, que lá no Novo Testamento, São João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a chamada universal. Tanto no Antigo Testamento, como o pastor falou mais no Novo, no Antigo Testamento tinha chamada específica. Nós vemos a história, podia citar o texto lá, Noé, ele foi chamado para ser o pregoeiro da justiça, e ele mesmo ousado para fazer uma chamada universal. Então, a chamada, ela tem que passar pelo crivo da pregação, porque Deus vai usar muitas vezes o homem, né? Anunciar o Evangelho. Deus vai usar a natureza, porque Deus usa a natureza que manifesta as coisas de Deus. Então, a chamada geral seria um convite. E para que Deus está chamando? São aqueles que de alguma forma são convidados ao arrependimento durante as suas vidas. O chamado de Deus sempre está relacionado ao arrependimento. Arrependimento é você se arrepender, fazer uma curva e olhar para Deus de novo. Amém? Arrependimento. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, queridos. Nós estamos aqui, para você que está entrando agora, nós estamos aqui em um momento da palavra de Deus, né? Estamos aqui edificando pela palavra. Esse é o título que nós estamos usando nessa quinta-feira, iniciando hoje, né? Falamos aqui duas quintas passadas sobre um assunto escatológico, né? Não que esse não seja, acaba entrando um pouco, né? Também, mas eu tenho certeza que você estará sendo edificado por Deus aí na sua casa também. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: para que eu sou chamado, né? Para que eu sou chamado? Pastor Roberto. Para que eu sou chamado? Para a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, para ser salvo, para levar o Evangelho a outras pessoas, para desfrutar da bênção prometida, né, de Deus para a nossa vida. Você vai ver a palavra do Senhor em João capítulo 15, amados irmãos. Então você vai ver aí aqueles que é chamado de Deus. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, Mateus 15, versículo em diante, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então nós vemos na palavra do Senhor que nós, amados irmãos, somos chamados para dar fruto. Você é chamado por Deus para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós somos chamados para isso, para dar fruto, e o fruto tem que permanecer. E nós vemos na palavra paulina, amados irmãos, aqui nesse momento, toda vara aqui em mim que está ligada em Jesus, que não dá fruto, né? Ele pega e limpa para que ela venha dar fruto. Então nós somos chamados para isso. De repente você está aí, você está se perguntando, se questionando: será que eu tenho dado fruto? Será que eu estou produzindo? Não é? Porque o chamado é este, é para a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira, e você que é chamado, você está na videira, está arraigado na videira. Então tem que produzir. Então o chamado ele produz. Porque tem pessoas, né, pastor, de repente acha assim: eu sou chamado, então como eu sou chamado, então tá bom, né? Não preciso fazer nada, não preciso dar continuidade, né? Não preciso fazer o meu papel, que é o que o Senhor está dizendo, mediante a palavra de Deus. Né? Sim, mediante a palavra do Senhor. E nós vemos na palavra do Senhor, porque nós temos que estar nele. Se vós estiveres em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Então você vai ver que através que você é chamado de Deus, você faz o querer do Senhor, você produz, você dá fruto, e você tem ainda essa oportunidade de pedir ao Senhor móveis. Amém. O Senhor nos dá esse privilégio. Maravilha. Pastor Alberto, dentro dessa pergunta também, pastor, para que eu sou chamado? Irmãos, eu entendo que quando Deus está chamando, Ele está chamando para servir a Deus, servir a Ele, ser um servo, discípulo.
para anunciar as boas novas do Evangelho e para glorificar a Deus. Eu peguei um texto básico, que é o texto, parece que até o pastor citou agora aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, que Paulo, ele era um religioso, ele era uma pessoa que tinha uma religiosidade para saber, porque não dizer um homem de conhecimento, né, pastores? Mas ele teve que passar pelo crivo da conversão, ou seja, ele passou pelo arrependimento, teve aquela experiência com Deus. Aí no capítulo 9, especificamente no versículo 15, disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aqui, alguém não está querendo ir lá falar com Paulo, que a gente sabe o texto, né? Tem que ir lá falar com Paulo, avisar para Paulo, o Ananias, e Deus está avisando: olha, esse é o vaso escolhido. Para que eu escolhi ele? Para que eu estou selecionando ele? Ele está passando pelo estado da seleção, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então a gente entende que, para que eu sou chamado? Para anunciar as boas novas, para glorificar a Deus. Outro texto, o pastor acho que acabou de ler, João 15, 16, você leu, né, pastor Roberto? No 15, 16, você leu? Que fala sobre o fruto, né? A todo aquele que está ligado no Evangelho de João, capítulo 15, ele não pode, pastor, ficar só produzindo folha, ele não pode produzir só sombra, ele tem que produzir fruto. E o fruto, o primeiro fruto que Deus falou é sobre arrependimento, mas o fruto, tem vários frutos, né, da nova natureza. Então aqui, João 15, 16, vou deixar mais esse versículo, que diz assim, né, de forma conhecida: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de ter tudo quanto meu nome pedires ao meu Pai que eles conceda. Nesse mesmo texto, Jesus está falando, né, que existe lá uma categoria que não está dando fruto, e existe aquela categoria que só está fazendo sombra, mas tem aqueles que dão fruto. Mas a pergunta é: para que eu sou chamado? Para dar fruto. E aí eu fico nesses dois textos, mas temos textos aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Pastor, obrigado. Pastor Giovanni. O pastor Roberto bem mencionou o texto aqui na sequência do que o pastor Roberto deu, João 15, 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Então a parte 2 do chamado é: Deus te chamou, Jesus te chamou. Mas te chamou para quê? Para sentar no banco da igreja, pronto, vou para o céu? Como eu li na frase de um livro, vou sentar na varanda da história e vou dizer: ora bem, Senhor Jesus, estou pronto para ir para o céu. Será que é só para isso? Não. Tem um porquê do chamado. Deus não te chama simplesmente para você fazer sombra. Eu tenho colocado aqui pelo pastor Roberto. Sobe lá e fala: deitou no porão, não tem nada a ver com isso, não é comigo, o problema não é eu, né? Dando uma desentendida, mas não é assim. Tem um chamado? Tem. Você foi chamado? Foi. Aceitou o chamado? Pastor, aceitei o chamado. E agora? Então tem um porquê do chamado. Tem a segunda ação dessa chamada, né? Eu vos nomeei para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que interessante isso. Não é só a questão de dar fruto só num dia, ou só num mês, ou só num ano. Porque tem pessoas que às vezes, evangelista Fabiano, ele fica naquela visão saudosista. Em 1950 tem fruto. Não, mas não é isso. Você tem que entender a sequência desse versículo. O fruto tem que permanecer. As nossas ações de quem foi chamado e entendeu o chamado tem que permanecer, né? Então, você foi chamado para que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Essa aliança, né, de que você está fazendo aquilo que você tem que fazer, porque você entendeu o seu chamado. Pedro entendeu o seu chamado, apesar que mais à frente vai entender, porque Pedro era do temperamento sanguíneo, né, pastor Alberto? Então, mais à frente ele volta a pescar. Evangelista Fabiano. A gente observa isso: Jesus já havia subido aos céus, e Jesus estava à beira-mar, e de repente Pedro está pescando novamente. E João observa e fala: olha, é o mestre que está ali.
E aí Pedro sai nadando, a história diz, né? Sai abraçado ao encontro. Mas ele tinha voltado para pescar. Aí, claro, aí a ação que eu entendo, quando Pedro ele tem uma visão do teu chamado e por que ele foi chamado, está lá em Atos 2. Simples, Pentecostes. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, aí Pedro entende, não, peraí, eu fui chamado para fazer alguma coisa. Tem pessoas, né, pastor, que só entendem esse chamado muitas vezes quando ele está passando por uma situação que fala, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Que nem eu vi esses dias, né? Pessoas que estavam afastadas do Evangelho, aí por causa dessa pandemia, não vejo a hora de voltar ao culto novamente, atender o meu chamado. Né? Então as pessoas, de repente, Deus precisa colocar uma situação, a pessoa, né, pastor? Dá um choque, né? Chegar a situação de pânico, né? Porque, mais uma vez, eu cito que Naum escreve, Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e na tempestade. Então, em meio a tudo isso, a pessoa toma um som e entende. Puxa, peraí, estou aqui. Deus me chamou. E será que tudo isso não está acontecendo? Não é um balanço no barco da minha vida para que eu saia do porão? Né? Não é um balanço, de repente, na minha história para que eu saia do porão e exerça o meu chamado? Então entenda isso, gente, você foi chamado. Não aceite simplesmente seguir, senta, vai para casa, não. Deus tem algo para você, a mais disso, simplesmente isso. Vai muito além. Amém, pastor. Deus abençoe. Mais uma vez dizendo aqui, nós estamos em um culto diferenciado, trabalhando com um tema, né, durante essas quintas-feiras, que edificando com a palavra. Eu tenho certeza que você estará sendo edificado aí, ou já está sendo edificado pela palavra de Deus. E nós estamos aqui trazendo um texto aqui, um tema baseado no Evangelho de Mateus, no seu capítulo número 22, versículo 14, que é: muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos lá para a terceira pergunta. Eu vou fazer para o pastor Alberto essa pergunta aqui, pastor Alberto. A escolha, ela depende do homem? Pode usar o microfone, por favor? Essa escolha, no caso que a escolha depende do homem, ela não depende do homem. Quer dizer, ela depende do homem no sentido aqui desse texto depende do homem. Sim. Nessa pergunta desse texto, porque aqui no texto das bordas, a gente vai entender aqui, eu queria citar um texto aqui, Lucas 14, 26, Evangelho de Lucas, antes que eu fale alguma coisa do texto, 14, 26, tem dois textos que eu queria citar. Aqui está falando, Jesus está falando sobre a escolha depende do homem, na pergunta. Aí, versículo 26, que diz assim: se alguém quiser vir a mim, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e a mãe, e mulher e filhos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No meu entendimento, pastores, ouvintes da palavra de Deus, é que a escolha, ela depende do homem, porque o homem tem que a sua razão, as suas opiniões, pastor, ela não vale muitas vezes. O seu sentimento, ele pode estar acima, porque eu não tenho que odiar minha mãe, meu pai, minha família, ao contrário, eu tenho que amar. Só que o senhorio de Deus tem que estar acima desse relacionamento. Então, não tem como falar que não depende do homem, porque se o homem não usar o sentimento, pastor Roberto, da renúncia, se ele não renunciasse mesmo, pastor, que é um sentimento, a ação do Espírito, ela vai dentro do nosso sentimento, mas se eu não tiver vontade, eu não vou negar a mim mesmo, eu não vou deixar, pastor, eu não vou deixar a minha cultura, eu não vou deixar as minhas opiniões. Então, nesse sentido, depende do homem. E outro versículo que eu queria citar é Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Então, do meu ponto de vista aqui, a escolha depende do homem. O versículo 13, né? Jesus está falando de dois caminhos. Jesus está falando aqui no texto de Mateus, né? Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então,
Quando está falando de escolha aqui, pastor, não está falando de convite evangelista. Não está falando que é um convite, já é uma seleção. Não é, pastor? Lá na empresa não tem seleção. Nas empresas não tem uma seleção, você é convidado, você vai lá, participa da seleção. Depois tem a seleção, o processo de chamada, o processo da seleção. E aqui está falando da escolha. Escolha o que? É seleção. Então depende do homem. Nesse sentido, e o texto me dá um vazamento que Jesus está falando, né? Que a porta e o caminho é estreito. Então, está falando do quê? Que a hora que é o seu sentimento, o evangelista, ele está contrário à palavra. Ele está contrário. A velha natureza está lutando com a mão, não é, pastor? Mas a gente tem que deixar a mão da natureza fluir em nós. Amém? Deus abençoe. Amém, pastor. Vamos lá. Glória a Deus. Pastor Gilvan. Sim, nesse texto, inserido nesse texto, respondendo essa pergunta, pautada nesse texto, sim, depende do homem, sim. Né? Porque a história de Jesus falando de uma parábola, né? ele falando de uma bodas, de uma festa que estava sendo preparada pelo Senhor, né? pelo rei, e mandou um grupo chamar pessoas. Foi 2 chamadas, e houve uma rejeição dessa chamada. Os convidados não quiseram vir. Aí depois, então vai novamente e faz uma chamada diferenciada àquelas pessoas que não são bem vistas pela sociedade, vamos colocar uma linguagem assim, né? Aquelas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, convida elas, aquelas pessoas que ninguém quer, pode convidar. E aí houve uma aceitação. Então quer dizer, depende de você, depende de mim, né? Essa chamada. Se eu disser sim, e eu quero ler um texto. Apocalipse 3:20, bem conhecido. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Depende do homem. Porque se eu não quiser abrir, a porta continua fechada. Deus é um cavaleiro, irmão. Crente, escute bem isso, amigo ouvinte. Deus não vai arrombar a porta. Não, ele faz o convite. Se você abrir, ele entra. É diferente do adversário, né, pastor? O adversário ele já vem naquela função que a gente falávamos em quintas passadas aqui, naquela tríplice função. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nesse intento dele, ele arromba a porta, ele bagunça. Mas o Deus que nós servimos, não. Ele é ordeiro. Ele está à porta e bate. Se você abrir, ele entra e vai ser maravilha. Aí vai ser coisa linda. E interessante que Mateus 11, que nós lemos, Mateus 11, 28 e 29, o 29... ele dá esse entendimento, né? Que a escolha depende de nós, sim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, é a primeira chamada, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Dando a entender assim, é você que escolhe pegar o jugo de Jesus, é você que escolhe caminhar na visão que Jesus propôs para você, é você que decide. Não adianta chegar naquele grande dia e você falar assim, não tive oportunidade, eu não tive condição de escolher. Você tem condição de escolher, hoje, agora, você tem condição de escolher. Então escolha, decida assim, né? Como no Antigo Testamento, Deus usando Moisés, fala para o povo que ele tem direito de escolher entre bênção e maldição. Você tem o livre arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. Então você decide-se, não, eu aceito Jesus, eu aceito esse jugo de Jesus, eu aceito essa proposta de Jesus, eu aceito. Então decide. E a questão de aceitar não é só com palavras, mas com atitudes. Aí voltando novamente para a pergunta anterior, com atitudes. Que atitudes? Frutos, ações diferenciadas. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era fofoqueiro não fofoca mais. Então são mudanças que vão acontecendo diante da decisão que você tomou. Não é uma decisão só teórica, ela é prática. É interessante isso, irmãos. Não é uma decisão só teoria. Não, eu decidi, mas as práticas continuam as mesmas? Não, as práticas também têm que mudar, mostrando, respondendo com atitudes a sua decisão de escolher Deus. Amém. Ótima explicação também, professor Roberto. Dentro essa mesma pergunta. Dentro desse texto das bodas, nós vemos aqui que depende do homem. O homem, como o pastor Gilvan já citou a respeito, que ele
que tem que ir e trocar o seu fardo. E nós vemos também na palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então nós vemos que depende do homem, mas bodas depende do homem, depende do ser humano, depende do chamado. Então não é só ser chamado, gerar frutos, né? Não é só gerar frutos, né? O fruto tem que permanecer, né? E não é só permanecer o fruto, mas também andar conforme a palavra do Senhor, andar conforme o Senhor Jesus tem orientado, né? Como nós vemos o pastor falando, chega um momento que Jesus fala: e aprender de mim. Nós não temos que aprender de Jesus, né? E Jesus ele ensina, Jesus nos ensina. E aqui com certeza essas pessoas que estavam aqui na igreja de Sardes, a qual vemos na palavra, pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então é possível, amados irmãos, né, nós vivermos em retidão a Cristo. É possível, porque nós vamos ver que o Senhor está falando que outras pessoas sujaram, contaminaram as suas vestes, mas teve algumas que não contaminaram as suas vestes. A minoria, né, que não contaminaram, porque ele fala algumas, né, fosse outro, fosse a maioria, fala a maioria, né, a maioria está com as vestes limpas, que não contaminaram as suas vestes, mas ele fala que algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Essas sim vão andar com o Senhor Jesus Cristo de branco. Diz aqui: andarão comigo de branco, e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para a próxima pergunta, quarta pergunta. Eu vou começar pelo pastor Alberto também. Deus tem os seus prediletos, pastor Alberto? Será que Deus tem os seus queridos ou não? Não, Deus não tem prediletos. A gente entende que a chamada, pastores, pastor que não especificou propriedade, chamada universal, ele não fala que tem uma etnia de pessoas pela sua cor, pela sua cultura, conhecimento, não conhecimento. Ao contrário, João 3,16, né, vou ler aqui, mas o próprio texto aqui, o próprio texto fala, nós vamos entender na segunda chamada aqui, Mateus 22, versículo 10. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto os maus como os bons. A festa de Núpcias ficou cheia de convidados. E então a gente entende aqui que o rei agora, o critério, pastor, não é o critério dos judeus, que era o povo escolhido, porque eles recusaram, é geral. Então Deus aqui está dizendo nesse texto que não tem predileto. Era a impressão que no Antigo Testamento tinha os prediletos, que eram os judeus, Israel de Deus, já tem o jeito de Deus. Só que eles precisam aceitar Jesus, reconhecer o seu livro de Deus para entrar nessa categoria agora. Mas Deus não tem prediletos. Nessa passagem Deus tem filhos prediletos. Deus ama a todos igualmente. E aí, São João 3,16 todo mundo conhece. Deus, mas é bom citar, né, pastor? É bom citar. Vamos citar. E eu vou ler Atos dos Apóstolos, você que está em casa, capítulo 10, versículo 34. Pedi para o pastor Machado para em Atos, que eu vou ler João 3,16 para embasar aqui a palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras. Todos, algum irmão que não conhece esse texto bem conhecido.
3,16, João diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? O mundo, o pastor Roberto, ele estava lá se afogando, aí Deus falou, vou jogar uma boia, e quem se agarrou a essa boia foi salvo, vai ser salvo. Então Deus não tem predileto. Aí entra aquela questão, né? Depende do homem, essa atitude sim, de crer, de aceitar. E aí o pastor Gilvan vai ler Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Pastor, por favor, ler esse texto. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, né, pastor? O texto está falando, Deus não faz acepção. Isso é bem claro. Porém, cada um responde o sim ou não, reconhece esse amor. Cada um escolhe o seu caminho. Deus nos deu livre arbítrio. Temos o direito de escolher. Então, entra de novo aquele texto. Depende do homem, você tem vontade, né? Não quer? Mas Deus não faz exceção. Deus não é um drogado, Deus não é uma prostituta. Aquele irmão está 10 anos desviado, 100 anos desviado, Deus continua amando ele. A gente, de repente, tem dificuldade, né? Passar como humano, de aceitar. Ah, mas o irmão pecou, não matou, não adulterou, mas Deus não tem essa dificuldade. Deus abençoe-nos. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui com convidados, pastor Alberto, que é da casa, pastor Gilvan também, que é nosso pastor local, você que está nos assistindo, pastor Roberto, pastor presidente do campo, de Vila Carmozina, e nós estamos aqui em um culto, né? Tire as suas dúvidas, né? Nós começamos com esse nome, só que estamos iniciando hoje edificando com a palavra. Então, seja edificado em nome de Jesus. Pastor Roberto, Deus tem os seus prediletos, não? Amém. Não, Deus não tem prediletos. Tanto que nós vemos nas bodas, houve esse convite e as pessoas não foram, e aí ele dá ordem aos seus servos, vai pelos valados, vai pegando essas pessoas e vai trazendo. E como o pastor leu em Atos dos Apóstolos, tinham pessoas, amados irmãos, apóstolo Pedro, se nós formos olhar, ele tinha esse pensamento. Ele tinha esse pensamento que o Senhor estava assim, só de um povo, só dos judeus. E chega um momento que aqui ele vai à casa desse homem, chamado Cornélio, e quando ele abre a sua boca, ele começa a falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que as pessoas ali, amados irmãos, se encheram do Espírito Santo naquele lugar. E ali ele reconheceu que Deus não faz acepção, que não era só para os judeus, mas também para os demais, daqueles que aceitarem o Senhor Jesus como o teu Salvador. Então Deus é assim, pega ali, como nós vimos na parábola, pegou maus, pegou bons e levou para o povo. Então Deus trabalha dessa forma, só temos que agradecer. Amém. Vou dar uma pergunta aqui, as perguntas que estão sendo enviadas para nós é do Facebook, nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram da igreja, e pelo Facebook também, e mandaram uma pergunta para nós dizendo aqui, depois os irmãos respondem aí eu vou depois passar para o pastor Gilvan para dar continuidade. Deus destinou uns para a salvação e outros para a perdição? Essa é uma pergunta que fizeram. Depois os irmãos vão responder para o ouvinte aí, que está nos assistindo em nome de Jesus. Pastor Gilvan, dentro da pergunta, Deus tem os seus prediletos? Claro que não. Deus não tem os seus prediletos. Isso desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. A questão é, as pessoas a quem Deus chamava, atendia de pronto o seu chamado. Então, aí é uma aliança. Aí tem a questão, assim, se vós estiveres em mim, e a minha palavra em vós, você pode pedir tudo o que quiser que vai ser feito. Há uma aliança. Então as pessoas, Abraão, por exemplo,
Gênesis 12, quando Deus chama, sai da tua terra, da tua parentela, ele de pronto, sem pensar, ele tomou uma atitude, sem um plano. Ele não tinha um mapa, ele não tinha uma planilha, um projeto que Deus falou: tá, Abraão, você vai sair, mas está aqui o mapa, está aqui o Waze, está aqui o Google Mapa para você saber para onde você vai. Não, de pronto ele aceitou. Então aí é que está a questão. Então essas pessoas, elas são favorecidas, vamos colocar assim, ou abençoadas? Sim, por quê? Porque eles corresponderam à aliança de Deus. Na antiga aliança era assim, e na nova aliança também. E a gente observa assim, Jesus também, sendo Deus, ele não tem prediletos. Talvez alguém questione assim: ah, pastor, mas como eu já ouvi alguém fazendo essa pergunta, se Jesus não tinha predileto, por que Pedro, Tiago e João sempre estavam no grupinho, na patotinha, na panelinha de Jesus? Não, isso não é ser prediletos. Isso é, Pedro, Tiago e João não saíam de perto de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam sempre perto de Jesus, entendendo assim, andar com esse homem. Aliás, o primeiro encontro de Pedro que nós lemos aqui em Lucas 5 já foi espantoso, tanto é que ele mesmo disse: que homem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, para Pedro, o primeiro impacto foi demais. Então ele pensou: eu vou ficar perto de Jesus direto, porque a qualquer momento esse homem, ele multiplica pão, peixe, a qualquer momento ele cura alguém, ele faz um milagre, ele dá ordem ao mar, ao vento. Então, estar perto de Jesus, claro, ia favorecer esses que estavam perto. Então, eles eram favorecidos. No Monte da Transfiguração, eles foram favorecidos. Pensa, pastor Roberto, está no Monte da Transfiguração com Jesus, ver o corpo de Jesus glorificado, pastor Roberto, ver a presença de Elias e de Moisés, numa ação. Tanto é que Pedro tem uma ação egoísta. O evangelista Fabiano, ele fala: Senhor, vamos ficar todo mundo aqui, eu vou construir três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e está bom, aqui está favorável. Mas esse não era o intento de Jesus. Mas olha o privilégio de Pedro, visualizar tudo isso, porque estava perto. Então, João também, João estava tão perto de Jesus ao ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Oh, maravilha, que coisa gloriosa é essa! Então, Deus não tem prediletos, mas para quem está mais perto, você vai ser favorecido pela bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Dentro da pergunta que foi que mandaram para nós aqui, os senhores quiserem responder, a pergunta é: Deus destinou uns para a salvação e outros para a perdição? E aí cai, acredito eu, que depois do tema, ele falou se Deus tem os seus prediletos, e aí ele quer. Eu vou passar essa para o pastor Roberto, e depois os irmãos dão uma selada e dentro da mesma visão. Amém, pastor? Amém, irmãos. Deus tem os seus prediletos, pastor? Se eu falar que Deus tem os seus, aqueles que são destinados à perdição, não vão ter uma condição de ser salvo ou de se arrepender, eu estou falando que Deus é exclusivista. Existe um texto lá no Antigo Testamento, Jonas, ele tinha que pregar, pastor Gilvan, um povo que não fazia parte da linhagem dele, um povo que o pastor acabou de falar, O Pedro não era predileto, o Pedro, o João, eles eram até temperamento forte, mas eles tinham interação boa com Jesus, por isso eles estavam próximos. Mas lá Jonas, eu queria deixar esse texto, mas outros textos, Romanos fala que Deus foi instituído da glória de Deus. Ninguém tem direito à salvação, mas Deus vai dar oportunidade a todos. Então, lá em Jonas, eu entendo que ali, Deus está manifestando, Deus está falando assim, não tem predileto, não tem povo, pastor, predileto. Eu já estou falando, todo mundo vai ter direito à salvação. O Jonas, pelo entendimento dele, pelo conhecimento, ele recusou, né, o evangelista falando, ele recusou. Com muita insistência, ele foi lá pregar o arrependimento para aquele povo. Era um povo ruim, era um povo que, se olhasse na minha lógica, pastor Gilvan, eles não eram dignos de salvação, né, de andar com Deus. Mas Deus falou: eu quero salvar alguns lá. Quer salvar aquela situação daquele povo, vai morrer criança, vai morrer animal. Então, Deus, a pergunta tem pessoas que
Uns são destinados para a salvação e outros para a perdição? Não, irmãos. Pessoa que é destinada à salvação, ele se submete ao chamado. Ele se submete ao chamado lá que o pastor citou, Mateus, que é o chamado leve, ele falou: vinde a mim, que eu vou. Só que tem a canga. É canga. A canga é aquele negócio que coloca lá no jumento, no cavalo. Tomás eu gosto do jugo. Jugo é canga. O negócio tem que carregar. De repente, pastor, alguém fala, né? Quando eu não era crente, parece que as coisas eram melhor, não era, pastor? Eu não tinha que perdoar. Eu tinha que aceitar 10 vezes o irmão. Então, quem vai ser destinado à salvação, pastor Gilvão? É aquele que aceitar essa graça proveniente, essa graça do Espírito Santo. E aquele que vai destinado ao inferno, pastor, existe o exemplo de Judas, não foi, pastor? O Judas, ele foi destinado, ele vendeu Jesus. Ele foi lá e ele se enforcou, não foi, pastor? Ele se suicidou. E se ele tivesse arrependido? Ele foi lá, se despedaçou, caiu lá, quebrou, se tivesse o Cristo. Tá bom? Então, meu ponto de vista. Também, pastor Alberto. O senhor fez essa pergunta. No meu ponto de vista também, dessa forma. Uns é para a perdição, outros é para a salvação. Em João, capítulo 1, no verso 11 e o 12, João, capítulo 1, verso 11 e o 12 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, amados irmãos, você vê pela palavra do Senhor que o Senhor dá oportunidade a todos a ser salvo, como aconteceu aqui. Houve-se o chamado, né? Não foi todos que aceitaram o chamado. Isso vai acontecer. Não são todos que vão aceitar o chamado. Outros vão ouvir o chamado e vão ficar dando, como nós podemos dizer aos irmãos, pretextos, né? Por cuidar do seu terreno, dos seus bens, por cuidar das suas coisas, e acabaram deixando, né, o chamado convite. Então não é que Deus, né, tem ali, olha, uns para a perdição, outros para não. Ele deu abertura para todos que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador, porque a palavra é clara, diz que Ele é o caminho. Amém. Pastor João, eu vou fazer uma outra pergunta, porque senão a gente vai mandar a pergunta para a parte do senhor, o senhor responder. Dentro do chamado, né? Quando eu deixo quando eu tenho raiva, eu deixo de falar com o meu irmão, eu deixo de atender o chamado de Deus? De uma certa forma, sim, por um período, sim. Mas o importante é, segundo o que diz a Bíblia, o bom é que você ainda está no caminho. Então, quando você está no caminho, a oportunidade. Isso é bom para você que de repente deixou de falar com o teu irmão. Reconcilia-te com ele enquanto está no caminho, porque é um grande risco que você está correndo, né? Aí entra na questão da salvação. Um grande risco, você está intrigado com alguém e Jesus voltando, você está nessa situação, com certeza não vai ser bom para você a história. Então é melhor que você reconcilie. O final vai ser ruim. Então reconcilia-te com ele enquanto você está no caminho. Não sei qual foi a ação, não sei qual foi a causa ou o motivo, e nem quem tem que tomar o ponto inicial da história, mas se você é servo de Deus, tome você o ponto inicial. Não importa o que aconteceu. Agora, sobre outra pergunta, eu queria dar uma pincelada assim. A pessoa que fez essa pergunta sobre se Deus já tem predeterminado quem será salvo e quem será condenado, talvez ela se pautou aqui no livro de Efésios, capítulo 1, 4 e 6, né, que diz assim, o capítulo 1, verso 4 até o 6. Como também nos elegeram nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então a pessoa, de repente, ela se pautou nisso. É uma visão, irmãos, e nós não vamos nos ater nisso, porque é um assunto polêmico e extenso. Essa pessoa, com certeza, talvez ela pegou uma visão calvinista, né? A predestinação. Irmãos, eu entendo, na soberania de Deus, escute bem isso, eu queria que você entendesse isso. No projeto inicial de Deus, quando Ele disse haja, eu acredito que antes de Deus falar haja luz, na presciência de Deus já havia haja cruz. Tem, pastor Alberto? Eu entendo um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Então, antes, o evangelista Fabiano, de Deus começar um projeto de criação do haja, já estava no seu projeto posterior, haja cruz. Porque Deus sabia como ia fazer. Né? E não, irmãos, não entenda, talvez você nessa visão, que de repente algumas pessoas falam isso. Eu já ouvi algumas pessoas dizer: nós estamos no tabuleiro de Deus, nós somos marionete de Deus, e Deus decide quem vai e quem não vai, quem pode e quem não pode, quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Não, irmãos, isso não é verdade. Você tem o poder de escolha. Desde o início, Eva e Adão, eles tinham o poder de escolha de decidir: eu não vou comer desse fruto. Simples, é uma decisão. Não importa se a serpente falou, não importa se houve alguns atrativos, não importa, é o poder de escolha que você tem. Então, que fique de alerta para nós, irmãos. Falávamos disso nas quintas passadas. Estamos num princípio de dores, sim. Jesus está às portas, claro que está, pastor Alberto, né? Não é que a gente vai ser uma visão totalmente que tudo vai acabar, não, mas Jesus está às portas. Então, que fica de despertamento para você, né? Atente ao seu chamado e faça parte dele, né? Faça valer o seu chamado. Eu estava pensando nesse tema, o evangelista Fabiano, e é um pouco, né? Como pensar numa visão bem chula, bem rasteira. É como nós, quando era moleque, jogava bola de rua. O pastor Roberto sabe disso. Você jogava futebol de rua, e aí você chamava todos os moleques para jogar bola. Não chamava todo mundo, vamos jogar bola, quem quer jogar? Mas aí naquele grupo todo, né, tem aqueles que realmente querem jogar. E quem realmente quer jogar, você chama para fazer parte do teu time. Quem não quer, não está muito afim, então ele vai ficar de fora. É uma visão bem rasteira, bem chula, mas para que você entenda, você foi chamado. Então, cabe a você decidir: eu quero fazer parte do grupo de Jesus na íntegra, não somente em algum período, não, mas até que ele venha, ou até que eu vou até ele, eu quero continuar fazendo parte. Glória a Deus. Nós estamos de caminho para o encerramento, né? Eu tenho mais duas perguntas, e tem uma pessoa que mandou uma pergunta também aqui pelo Facebook. Eu vou deixar ela por último, mas eu já vou aqui falar para os irmãos já vão se preparando aí. Né? Uma pergunta que mandaram, eu não vou citar o nome, tá? É questão de ética aqui. Uma pergunta: a palavra de Deus fala que nem todos que falam Senhor, em nome do Senhor, será salvo. E por que quando uma pessoa morre, costumam dizer e afirmar que foi salvo porque aceitou Jesus na última hora? Essa é uma pergunta. Porque a palavra de Deus nos fala que o céu será tomado à força. Então, uma pergunta aí, depois no final a gente vamos estar respondendo os irmãos, tá? Não se der repita aí, a gente repete. Né? A palavra de Deus nos fala que nem todos que falam o nome do Senhor serão salvos. E porque quando uma pessoa morre, costumam dizer e afirmar que foi salvo porque aceitou Jesus na última hora. Essa é a pergunta que vamos deixar para o final. Amém? Vamos lá. Vamos para a quinta pergunta. Né? Amém? Vou dizendo aqui, os irmãos. Se eu sou chamado, já estou salvo? Se eu já sou chamado, já estou salvo? Pastor Roberto, pode responder essa para nós, pastor? Se
Se eu sou chamado, já estou salvo? Não. Pastor, como não? Não. Porque a salvação é algo contínuo. Né? Agora você foi chamado. Agora é permanecer salvo. E permanecer salvo, né, nós sabemos pela palavra do Senhor que você vai ter que viver de acordo com os padrões do Senhor Jesus Cristo. Então não é porque eu já sou chamado, já estou salvo. Não, agora é permanecer salvo. Porque senão nós íamos falar, amados irmãos, né, de pessoas, né, que foi chamado, aí daqui a pouco ela saiu chamada, saiu da presença do Senhor, então ela, né, não perdeu a salvação. Não. Você saiu do foco, você saiu do caminho que é Jesus Cristo, com certeza. Agora, aqui, se você permanecer em Cristo e fazer conforme a palavra do Senhor te orienta, com certeza lá você vai ser salvo. Então é contínuo. Salvação, ela é contínua. Amém. Pastor Alberto, dentro dessa pergunta, pastor Alberto, eu sou chamado, já estou salvo? Não. Sou chamado, não estou salvo. Eu leio um texto aqui em Apocalipse 2:10. Um texto que fala sobre esse processo. Um processo dinâmico. O chamado, ele é um processo dinâmico. Vai acontecendo, conforme foi citado aqui, sobre a pessoa que está no caminho, e ele tem uma desavença na família, né, pastor? Ou trabalho, na vida diária, e ele pode fraquejar. Ele pode fraquejar, seja com sentimento, externamente ou interiormente, e ele não responder ao chamado. E por um motivo desse, ele vem talvez até a perder a salvação. Por exemplo, se eu tenho ódio do irmão e eu não consigo, pastor João, perdoar ele, eu tenho raiva do meu patrão, ele me dá um salário baixo, a minha empresa não está bem, e todas essas iras, todo esse sentimento interior, ele pode fazer, pastor Roberto, eu perder a minha salvação, porque o homem que vai ser salvo, ele tem que ser transformado. A transformação não é só exterior, conforme foi falado, né? De repente eu posso ter aparência com as pessoas, mas o meu interior, Pedro mesmo foi um predileto, mas foi o que interagiu com Deus ali 100%, mas teve hora que ele estava 0%. Mas Apocalipse 2:10, eu queria deixar esse texto, tem muitos outros, né? Mas eu vou deixar só esse texto. Nada tema das coisas que há de padecer, desde que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, sou chamado, já estou salvo. Essa igreja que estava enfrentando, o que foi falado nesse dia, né, pastor, igreja de Pérgamo, que ela está enfrentando, não, demandei de coisas. Só que Jesus falou, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Lembra-se? Glória a Deus, pastor Gilvan. Esse texto também estava aqui na pauta da leitura, né? João escrevendo a igreja de Esmina, né? Tem que haver uma fidelidade até a morte, tem que haver uma continuidade. Em outro texto que eu quero ler, Mateus 24:13, isso, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, está na pauta aqui, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que ir até o fim. E sabe que quando eu olho essa questão de ir até o fim, eu vejo a história de Daniel nos últimos momentos da sua vida. Daniel já era um senhor de idade, já não era mais aquele garoto recém-chegado na Babilônia, já era um senhor de idade, um ancião. Mas no último versículo do último capítulo, Deus fala: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Então não importa o que você já fez. E mais uma vez, de repente eu falo para pessoas que são saudosistas,
Não importa o que você fez no ano passado ou no século passado, né? Ou 10 anos atrás. O que importa é o que você está fazendo agora e daqui para frente, continuar fazendo, né? Você foi chamado, você é salvo, sim, tem um projeto de salvação, tem, glória a Deus, né? Sinta-se salvo, mas continua mantendo isso em dia, né? Continua sendo moldado aí pelo Espírito Santo de Deus, melhorando. Estamos em construção. Você não está pronto, nós não estamos prontos. Eu falo como pastor, eu não estou pronto. Às vezes as pessoas têm uma visão de que todo pastor é perfeito. Não, o pastor é falho, o pastor erra, o pastor peca. O pastor tem que, quando orar, pedir perdão. O evangelista Fabiano, né? Porque nós somos pecadores. E o pecado, todo dia, ele está perto de nós. Então nós temos que ter essa oração de retratação diante de Deus. Porque nós somos falhos. Porque o intento do meu coração é chegar naquele grande dia e ouvir: vinde, bem-vindo de meu Pai. Não ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, se mantenha fiel ao Senhor. Aquilo que precisar mudar, mude. Você sabe o que precisa mudar. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não, talvez tem pessoas que falam: fisicamente, pastor, nós somos igual a Deus. Não, eu vejo uma questão aí da moral, de algo de Deus que está dentro de você, e mesmo que você não acredite, mas o ser humano, mesmo ateu, ele sabe que quando ele está errado, ele sabe quando ele está errado. Ele sabe que quando ele faz alguma ação errada, ele reconhece que ele está. Então há algo de Deus que te convida a melhorar. Quando Deus fala: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Eu sei, irmãos, quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas o que Deus está dizendo para Abraão é assim: Abraão, se você andar na minha presença, você vai ter condição de se aperfeiçoar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz essa poder forte. Amém. Amém. Eu abençoe. Vamos para a última pergunta que foi formulada por nós aqui, que é, eu vou fazer essa pergunta, já passou ele também. Aceitei o chamado, faço parte da igreja, isso já é tudo? Irmãos, a gente observa que parece que as perguntas são um pouco redundantes. Não, mas não é. Isso foi intencional. Evangelista Fabiano. Foi intencional para quê? Para que nós venhamos extrair mais do assunto, pastor Alberto. Parece assim, pastor, mas parece que uma pergunta, uma resposta já responde a outra pergunta, mas a ideia é essa mesmo, para que você seja esclarecido aonde você está, porque de repente tem pessoas que têm esse pensamento, né? Aceitei Jesus, levantei a mão, chorei, pronto, vou para o céu. Acabou, não preciso fazer mais nada. Eu sei, irmãos, que ninguém é salvo por obras. Você vai dizer que vou sentar na varanda da história. Vou sentar na varanda da história. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é só isso, tem uma continuidade dessa chamada. Jesus te chamou, e como nós já lemos aqui, João 15:16, não é isso, pastor Alberto? Eu vos nomeei para que vades de bom fruto, e que o vosso fruto permaneça. E eu quero ler também um texto bem conhecido, Mateus 28:19 e 20, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, há uma chamada, e essa chamada nos leva a fazer algo. Se você viveu 80 anos, não tem plano de carreira na igreja. Não existe plano de carreira na igreja, irmãos. Talvez eu fale aqui a pastores anciões, que já há muito tempo militando, muito tempo na janela da história. Talvez eu fale a homens aqui que tem muito a nos ensinar. Não tem aposentadoria. A gente continua sendo servo. Não existe uma pirâmide no reino de Deus. Aquela pirâmide no mundo secular, no mundo empresarial. Eu começo aqui, mas daqui a pouco estou lá no topo da pirâmide. Não. O topo da pirâmide para nós é esse servo. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor Alberto, aceitei o chamado, eu faço parte da igreja, isso já é tudo. O que o senhor tem a dizer? Não. Vou pegar o microfone para nós. Não é tudo. Realmente, conforme foi falado, né? Eu queria explicar aqui um texto de 1 Pedro. Texto que eu coloquei aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. A epístola de Pedro. Meu padrinho também. Faz favor, gente, você está com 1 Pedro, capítulo
Texto 2, versículo 21 e 22. Diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém? Então, irmãos, nesse texto, Mateus 16:24 fala sobre renúncia. Ser cristão, pastor Roberto, não é só estar dentro de uma igreja, e a palavra igreja não dá conotação para cristão, porque o cristão, quem que é, pastor Júlio? É o seguidor de Cristo. Nos passos de Jesus, tem hora que a gente faz o que ele fez? Não fazemos. Então, faço parte de uma igreja, é tudo? Não. De repente eu posso estar aqui na liturgia, posso estar pregando, cantando, mas a minha vida está no processo. O pastor alguém falou aqui, não consigo perdoar o meu irmão, estou irritado. Quando a gente vê o Evangelho, a gente dá a impressão que Jesus está falando assim, né? O próprio pastor citou o texto de Mateus 11, que o jugo é suave e alegre. Mas em outro texto, dá a impressão que o jugo, pastor Roberto, ele é irritante, é um fardo irritante, e é mesmo tem hora. Por quê? Porque tem hora que a gente tem que confrontar, evangelista Fabiano, a velha natureza, né? Os velhos costumes, as nossas opiniões que voltam aqui. Então, aceitei o chamado, faço parte de uma igreja, isso é tudo? Não. Ao contrário, nós somos a igreja. Amém. Pastor Alberto. Amém. Aceitar o chamado, faço parte da igreja, isso é tudo? Não. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então nós vemos pela palavra do Senhor, né, que não é só se chamar, faça parte da igreja, isso não é tudo. Você tem que tomar a tua cruz. Tem momentos na nossa vida como servos do Senhor, né, que temos que deixar, amados irmãos, as nossas vontades de lado, né, e fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes a nossa vontade, o nosso desejo aflora, né? Eu creio que muitas pessoas também são assim, mas aí nós temos que ver, amados irmãos, a respeito da palavra, temos que deixar de lado, né, nossas vontades de momento, e você deixa as suas vontades, e você começa a viver a vontade do Senhor. É fácil viver a vontade do Senhor? Não é fácil viver a vontade do Senhor, porque a palavra é clara, né, que vai chegar momentos que vivemos também aflições, que as pessoas pensam: não, aceitei Jesus Cristo, agora sou chamado, faço parte da igreja, não vou ter luta, não vou ter adversidade. Não. Jesus, ele fala na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas ele diz: tenha bom ânimo, porque ele venceu. Se Jesus venceu, com certeza também nós venceremos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Antes disso, agora vamos para a última pergunta, né, que mandaram para nós aqui. Vou ler novamente para os irmãos. Amém? Essa foi uma pergunta que foi feita pelo Facebook. A palavra de Deus, uma pergunta. A palavra de Deus fala que nem todos que falam em nome do Senhor será salvo. E porque quando uma pessoa morre, costumam dizer e afirmar que foi salvo, porque aceitou Jesus na última hora? Bom, vou falar por mim como ministro da palavra do Senhor, que infelizmente já celebrei muitos cultos fúnebres. Essa não é a minha fala, irmãos. Falo por mim, essa não é a minha fala. A fala que eu tenho usado é essa, né? Depois da morte segue-se o juízo. Não há nenhuma decisão a tomar também depois pós-morte. A questão é essa, né? A decisão é em vida.
As nossas ações em vida decidem para onde iremos. As nossas ações aqui decidem para onde você vai, porque a certeza é, depois da morte há uma eternidade. Aí você decide qual é a eternidade você quer viver. Então eu nunca usei essa falácia, não. Né? Claro que quando é um servo do Senhor, uma serva do Senhor que militou com a gente, anos aqui militando, servindo ao Senhor, uma vida que nós caminhamos junto e conhecemos, claro que todo mundo é sujeito a falha, mas aí nós podemos falar, já uma serva que já no Senhor, aprova Deus recolheu um guerreiro, né? Porque militou, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, como disse Paulo. Mas essa não é uma fala nossa, né? E claro, talvez tem pessoas, e a família talvez espere isso do pastor, né, pastor Roberto? A família às vezes espera esse conforto do pastor, dizendo assim: pastor, fala que o meu filho foi salvo, pastor, fala que a minha mulher foi salva, pastor, fala que o meu esposo. Eu não posso falar isso, irmãos, nós não temos essa autoridade, essa legalidade. Quem somos nós? Salvação, a gente discute e podemos falar sobre ela pautado na Bíblia, pastor, mas a questão de quem foi salvo ou não, isso a Deus pertence, irmãos. Aí talvez você se pauta pelo ladrão da cruz, bem colocado, o pastor vai falar, no último momento, mas houve um quebrantamento verdadeiro. Irmãos, aí é que está o perigo. Tem pessoas que falam, não, no último momento você salva. Cuidado. Quebrantamento, meu irmão. Tem pessoas que para se quebrantar demora anos. E você vai arriscar para deixar o quebrantamento no último momento, pastor Roberto? Quem garante? Eu já vi pessoa na agonia da morte, irmãos. Eu, infelizmente, já vi uma pessoa que tomou vários tiros e me chamaram para fazer uma oração para a pessoa. E ela, pastor Roberto, ela pedindo perdão para todo mundo. Só para pedir perdão, até para o cachorro. Ela pediu perdão, peço perdão para minha mãe, para meu pai, papai, pediu perdão. Ela morreu pedindo perdão. Mas eu não sei se realmente houve um quebrantamento verdadeiro. Para mim, quando eu falo alguma coisa nesse sentido. Então, eu uso a expressão de Jesus: cautela, cuidado. Eu não uso essa palavra. Pastor Roberto, A pergunta que foi feita é se a pessoa, porque no último momento, porque muitos falam assim, essa pessoa foi salva porque aceitou Jesus na última hora. No último momento, ela foi lá, morreu, aí as pessoas têm um costume de dizer, afirmar, não, mas foi salvo porque aceitou Jesus ontem à noite, então foi salvo. Ou na última hora, no último momento. Nós não temos direito, né? Porque em vida, a resposta é em vida. E o último momento é uma coisa muito individual. Por exemplo, ladrão, que eu dei exemplo, foi uma coisa individual, porque tinha 2 ladrões. Ali está mostrando, né, a dureza do coração e o quebrantamento de um homem que realmente, o pastor citou uma coisa muito interessante aqui, que ele falou sobre quando Deus criou as coisas, Deus já criou a cruz. Porque Deus, a criação, ela não vem antes do propósito. Eu acredito nos seus pastores. Eu acredito que toda a criação, ela vem com um propósito. E quando vem o caos, que Jesus e Deus já sabia, a cruz. Então essa questão, acredito que não posso afirmar. De fato, não afirmo que a pessoa. Entendo que João, eu gosto de ler esse texto de João 14, que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu estou em Cristo, eu pessoalmente entendo no meu coração que eu vou ser salvo. Mas é uma questão muito pessoal e individual. Amém. Pastor Roberto? Amém. O texto, a pessoa fez essa pergunta, está em Mateus capítulo 7, do versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta dele foi a respeito disso. Ele fez a pergunta dizendo: uma pessoa no último instante, né, da sua vida, vai ali, pede ali
grande parte, pede perdão ao Senhor Jesus e tudo, e essa pessoa, né, que prega, que vemos aqui, chega um momento que Senhor, o Senhor fala, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós já vemos pela palavra qual nós lemos, afastai-vos de mim e praticais a iniquidade. Então, nos dias atuais, eu creio também, nos tempos antigos, nós vamos ver pessoas, amados irmãos, que pregam, pessoas que cantam, pessoas que pulam. Nós vamos ver diversas pessoas, mas a vida dela em si não condiz com o que Cristo quer, não condiz com o que o Senhor Jesus tem ministrado, tem nos ensinado, tem nos orientado. Então, amados irmãos, quando chegar aquele dia, vai acontecer isso mesmo, porque de repente, como o pastor Alberto já chegou a citar, momentos que pessoas vão olhar pela aparência e a pessoa aparentemente é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, mas ninguém conhece a pessoa no seu particular, E o Senhor nosso Deus conhece. Se chegar naquele dia o Senhor falar, afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, com certeza deixamos a desejar aqui nessa terra. Então, temos que viver conforme a palavra do Senhor. Amém. Amém. Deixa eu só fazer uma colocação aqui rapidinho. E mais ainda, pastor, o risco que a pessoa corre de deixar para a última hora, olha que risco. É interessante porque há vários tipos de morte, irmão. Tem morte que, segundo os médicos dizem, não dá tempo nem de você falar ai. Já foi. Se não dá tempo de você falar ai, como você vai falar? Nem Deus me perdoa. Não dá tempo. Então, há vários tipos de morte. Então, toma muito cuidado com isso. Vale a pena, mais uma vez eu falo, enquanto você está no caminho, se ajeite, arrume. Glória a Deus. Queridos, chegamos aqui com mais um final aí de culto. Nós estamos trabalhando com um tema, muitos são chamados, poucos escolhidos, onde nós tivemos aqui convidados aqui, nos honrando com a sua presença, o pastor Roberto, nosso presidente do nosso campo da Carmozina, o pastor Alberto, da igreja aqui também, da nossa igreja sede, o pastor Gilvan, da nossa igreja, o nosso pastor da igreja local aqui da sede também. Eu quero louvar a Deus pela vida dos senhores, mandaram mais duas perguntas, mas não tem como nós responder, não tem como responder agora, devido estourou o horário, já estamos dizendo aqui que estourou o horário, então somente aqui fazer os devotos finais aqui, o pastor Alberto, e o pastor Roberto também, depois o pastor Gilvan. Então, assim, irmãos, boa noite a todos novamente, Deus abençoe, paz do Senhor, que tudo que foi falado aqui sirva para a nossa edificação, para que não seja só uma especulação, mas que sejamos edificados. Esse exemplo que foi dessa última pergunta, o evangelista Fabiano, tem aqui nesse texto de Mateus 22, que quando está tendo a festa, alguém está com a roupa errada lá, pastor? Alguém está com as vestimentas, não está adequada, está lá dentro da festa, mas não está adequada. E aí ele chega, o dono da festa que é, Deus, ele chega pela rua. Ô Gilmar, você está fazendo aquilo? Não. Mas quem deixou você entrar? E essas outras? Aí o que aconteceu? O rei foi lá, pediu para os anjos, que seria dos anjos, homens, tirar aquele indivíduo e jogar para onde? Está escrito aqui no texto. Lançar nas terras exteriores ali, haverá ligeiro pranto e semente. Então, irmãos, foi bem colocado, não vamos deixar para perdoar amanhã, vamos perdoar de madrugada, vamos perdoar de joelho, vamos acertar a nossa vida, porque... Mas Deus abençoe, irmão. Obrigado pelo convite, Deus abençoe toda a igreja. Amém, pastor Alberto. Nós te agradecemos pela disponibilidade. Pastor Alberto, pelas considerações finais. Eu agradeço a Deus e espero ter contribuído no dia de hoje para o teu conhecimento da palavra do Senhor. Agradeço a Gilvan, o Fabiano, pastor Gilvan, pelo convite, que Deus abençoe a todos. Nós te agradecemos, pastor, mais uma vez, Deus abençoe. O pastor Gilvan vai dar as considerações finais e vai fazer ensinamento também. Que Deus abençoe a vida de todos. Para mim foi um privilégio estar aqui com os irmãos, conduzindo essas perguntas. E se assim Deus permitir, estaremos aqui, acredito eu, quinta-feira que vem, com convidados também, para alimentar
esse tema que nós estamos trabalhando, edificando com a palavra de Deus. Amém, irmãos. Guarde tudo no teu coração, né? É interessante, o escritor escreve um livro dizendo escolhido dentre os escolhidos, né? Então Deus tem chamados e tem os escolhidos desse grupo. E prover a Deus que você faça parte desses escolhidos também, com as suas ações, as suas atitudes, as suas persistências. Mais uma vez eu uso o texto de Jesus dizendo: a porta é estreita e o caminho também é estreito. Então não basta só passar pela porta estreita. Eu particularmente acredito no evangelho de renúncia, dizendo não para algumas coisas. Não, isso vai me contaminar. Eu decido, né, a conduta a ter, o pensamento a ter, a fala a falar. Então, né, tome muito cuidado com as suas ações. Prover a Deus que tudo isso tenha chegado ao teu coração e você tenha guardado no teu coração. Deus abençoe a tua vida. Nós já estamos encerrando, nós vamos fazer uma oração de encerramento. Antes disso, eu quero dar um aviso muito importante aos membros da nossa igreja. Muito importante esse aviso. Acredito que uma boa parte, 90% de vocês já receberam uma ligação da Secretaria da Igreja sobre a nossa Santa Ceia, que vai começar no dia 3 ao dia 10. Dia 3 é somente para pastores, obreiros, líderes de departamento. A partir do dia 4 até o dia 10 será com toda a igreja, em um número subdividido, de 21 a 23 pessoas, não passando disso, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, distanciamento seguro aí. Irmãos, e um aviso muito importante, que pegaram no meu pé para avisar, ainda bem que eu lembrei, aleluia, venha com máscara, você que tem a sua máscara pessoal, isso é bem pessoal, irmãos, pode usar uma de pano aí, então venha com a sua máscara, venha, se você tem o seu álcool em gel de bolso, também traga, ande com seus EPI, equipamento de segurança individual, ande com ele, e vai ser dessa forma. Então vai ser uma bênção para nós, para mim em especial, para nós, pastor, será uma bênção, será um prazer rever os irmãos, claro, e você que de repente não pode vir, fique sossegado, você continua fazendo parte do corpo, você está inserido na igreja, e a ceia vai chegar até você. Amém? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Pastor, antes de nós fazermos a oração, eu quero agradecer também a Sabrina, que está aqui por detrás aqui, o Rafael também, que dá todo o suporte para que tudo isso que está acontecendo aqui. Há uma galera, há uns irmãos aí nos apoiando e nos honrando também. Eu quero aqui parabenizar o trabalho de vocês, Felipe também, que está dando todo o suporte, a evangelista Fátima. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Faço minhas suas palavras também. Deus abençoe vocês aí que estão por trás aí dos bastidores, organizando tudo isso, um trabalho árduo também, irmãos. Então, vocês estão exercendo o seu chamado. Amém? Essa é uma verdade. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Você pode curvar a sua cabeça. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor Deus pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez em Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Pai, sendo esclarecido, Senhor, alguns temas, algumas perguntas em nossos corações, através da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos por isso, Pai. Tu és o nosso mestre, Tu és aquele que nos ensina, Pai amado, e eu te peço, Espírito Santo, onde estiver o Teu servo agora, a Tua serva, Pai amado, aqueça o coração deste irmão, desta irmã, sobre esse assunto que foi falado, ó Pai, e aquilo que precisa ser ajustado, que haja um ajuste um quanto antes, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Se preciso pedir perdão, que haja, Senhor, ó Deus, a liberação também do perdão, é o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa os teus servos, ó Deus, em seus lares, ó Pai, guardando, livrando aqueles que precisam sair do isolamento para trabalhar. Guarda os teus servos na ida, na volta, na estadia, no serviço, seja no hospital, ó Pai amado, seja onde for, ó Deus, guarda os teus servos, no nome do Senhor Jesus. Faça assim com a sua mão, eu quero ministrar bênção sobre a tua vida, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do seu Santo Espírito esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe.